Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Física em Dose Dupla. Estou aqui, Gentil, Juliano, para falar um pouquinho sobre termometria. Vem com a gente que vai ser bem legal. Vamos definir temperatura, vamos falar das escalas termométricas, de conversão entre essas escalas. Vai ser legal, vem com a gente. Então, galera, quando a gente falou em termometria, vamos pensar logo na palavra. Então, termometria. Termo tem a ver com temperatura e metria tem a ver com medida. Então, na verdade, estudar termometria é nada mais nada menos que estudar como medir a temperatura. Então, basicamente é isso. Então, na verdade, temperatura é um conceito bem simples. Imagine o seguinte, imagine que está todo mundo aqui no Carnaval, em Salvador, em Olinda, se você preferir. Vamos pegar Olinda, que eu sou pernambucano, né? Melhor Olinda. Eita. Então, imagine o Carnaval em Olinda, ali o galo da madrugada, topado de gente, aquele negócio pipocando. O que é que acontece? Fica mais quente, a gente sente uma temperatura maior. Não só porque o sol está iluminando e esquentando e tal, mas pela quantidade de pessoas. Então, se a gente pensar um pouquinho nessa situação e imaginar no mundo atômico, então no mundo atômico é recheado de moléculas e átomos. Então, quanto maior a agitação dessas moléculas, maior a velocidade que elas vão se chocar e maior a energia. Então, a gente entende como temperatura a medida da agitação dessas moléculas. Então, quanto maior a agitação, maior a energia e maior a temperatura. Então, é só isso, simples assim. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Como é que chama o instrumento que mede a temperatura do corpo? Eu acho que todo mundo tem uma ideia de quem seja. É o termômetro, tá? Mas como funciona o termômetro? Como se faz para construir o termômetro? Qual o método? Bom, o termômetro, aquele que você compra nas farmácias, ele tem uma haste, que geralmente é de vidro ou de plástico, e na extremidade tem uma peçazinha metálica, vocês devem lembrar. Quando você vai medir a temperatura do corpo de uma pessoa que você está suspeitando que ela está com febre, você vai pegar e pôr o termômetro abaixo das axilas. Na verdade, o que precisa ficar abaixo das axilas, em contato com as suas axilas, é a hastezinha metálica. O restante do corpo do termômetro pode ficar para fora, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é aquele metal, por ser o bom condutor de calor, que vai conduzir calor do seu corpo para dentro do termômetro. Lá dentro do termômetro existe mercúrio líquido. Esse mercúrio líquido, ao receber calor, vai dilatar, até porque o mercúrio é um bom dilatador. Ao dilatar, ele começa a subir ao longo da haste do termômetro, até que esse termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo da gente. Ao entrar em equilíbrio térmico, ele não mais recebe calor e esse é o momento de você tirar o termômetro, porque o nível da altura da coluna do mercúrio não vai subir mais, já que ele não está mais recebendo calor. Nesse momento, então, você tira e aí vai ver a que temperatura aquele corpo se encontra. É só olhar para a extremidade superior da coluna do mercúrio e associar a uma determinada temperatura que vai estar indicada lá na superfície do termômetro. Bom, ainda falando sobre o termômetro, veja, para se construir o termômetro é preciso se definir quem é a grandeza termométrica. Grandeza termométrica seria uma grandeza física que depende da temperatura. Ou seja, se a temperatura se altera, essa grandeza vai mudar o seu valor, ok? Ao definir a grandeza termométrica, partimos para a equação termométrica, que seria uma equação que justamente vai relacionar essa grandeza, que depende da temperatura, com a temperatura. Para ser mais prático, para a gente pegar uma coisa bem palpável. Aquele termômetro que nós compramos, que já foi falado aqui, que nós compramos na farmácia, que é aquele termômetro que tem um mercúrio internamente, qual seria ali, naquele tipo de termômetro, a grandeza termométrica? Ora, quando o mercúrio recebe o calor, ele dilata. Ao dilatar, a coluna de mercúrio sobe. Então, quem seria, nesse caso, a grandeza termométrica? Ora, seria a altura da coluna do mercúrio, que se altera à medida que vai mudando a temperatura do mercúrio, à medida que o mercúrio vai recebendo o calor do corpo. Quanto mais calor ele recebe, mais o mercúrio dilata e mais aquela coluna sobe. Então, a altura da coluna de mercúrio seria a grandeza termométrica. Aí, faz-se necessário criar uma equação que relacione essa grandeza termométrica, ou seja, essa altura com a temperatura.
um H em função da temperatura. Ao se criar essa equação, aí começa-se a construir o termômetro. Vamos a um exemplo de uma equação termométrica de H em função da temperatura. Por exemplo, 10 mais 0,2 T, onde o H estaria em centímetro e a temperatura em graus Celsius. É claro que essa equação é totalmente hipotética. Bom, imagine a temperatura de 38 graus Celsius, que é uma temperatura possível, né, para alguém estar. Aí teremos H igual a 10 mais 0,2 vezes 38. Então vai ficar H é igual a 10 mais 0,2 vezes 38, 7,6. E aí vamos ficar com 17,6 centímetros. E aí, o que se faz com essa medida? Você vai pegar uma régua e vai medir no termômetro essa coluna de 17,6 centímetros. Ali você vai marcar a temperatura de 38 graus. Certo? Você não vai marcar os 17,6 centímetros, né? O usuário não quer saber qual é o tamanho da coluna de mercúrio que está ali, ele quer saber qual é a temperatura que ele se encontra. Então ali, ao medir os 17,6 centímetros de altura, você vai marcar 38 graus. E assim sucessivamente. Para as outras temperaturas vão existir outros valores de H e aí você vai construindo o termômetro. Ok? É assim que funciona. Pessoal, valeu, obrigado por assistir mais um vídeo da gente. Não, Gentil? Com certeza, não esqueça de dar o joinha. Você vai aqui embaixo, aperta assim, ó, legal. Se você gostou, você aperta legal. Se você não gostou, você aperta legal também para ajudar o canal. E se você quiser ainda, e a gente tá pedindo, se inscreve porque estimula a gente a fazer mais vídeos. Tem alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários que a gente vai dar uma lida, né, Juliano? Exatamente. E vai sugerir alguma coisa ou alguma modificação que venha a somar, que venha a melhorar a qualidade das nossas aulas, estamos abertos para receber isso também, tá bom? Valeu, tchau. Um abraço para vocês, tchau.